Olá, segundo ano! Vamos então para a correção das duas primeiras semanas do PET volume 6. Nós vamos começar aqui com a semana 1 de História e o tema é a queda do Muro de Berlim. Depois aí na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês a minutagem de onde irá começar a semana 2, tá bom? Então vamos aí para a semana 1. O Muro de Berlim já foi estudado com vocês aqui na semana 4 do PET volume 5. Eu vou fazer uma breve revisão. Ele foi levantado aí em 1961 para dividir a cidade da Alemanha em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Não sei se vocês se lembram, né? E nem lembro também se eu comentei, quando foi construído esse muro aqui, as pessoas não podiam transitar de um lado para o outro da cidade. A partir do momento que ele foi instalado ali, quem estava do lado ocidental devia ficar só do lado ocidental e quem estava do lado oriental, somente do lado oriental. Ninguém podia atravessar. Era um muro muito bem vigiado, com soldados e tudo mais. Então, gente, dividiu famílias, dividiu histórias aí, né? As pessoas não podiam trafegar normalmente pela cidade. Imagine você mora numa cidade aí, na sua cidade, seja ela o tamanho que for. Eles constroem um muro no meio da cidade. Quem está do lado de cá não pode passar por lado de lá. Imagina? A coisa ficou feia naquele período. Então, gente, o Muro de Berlim foi aí um dos marcos aí mais expressivos da Guerra Fria, né, que foi a ordem mundial bipolarizada, que era, né, uma guerra permanente entre capitalismo e socialismo, e tanto que em 1989 a queda do Muro de Berlim marcou aí o fim, né, da Guerra Fria, o fim desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, né, um conflito mais ideológico e da qual eles se enfrentavam através de conflitos dentro de outros países. Isso levou a graves consequências para ambos os países e também, né, foi um marco aí que tornou o mundo um mundo multipolarizado, não mais uma ordem mundial bipolar. Então vamos aí para as atividades. Atividade número 1. Leia o texto, né? A queda do Muro de Berlim, para você conseguir responder melhor as atividades que vêm a seguir. Então vamos lá. Número 1. O que ocorreu com a União Soviética a partir da década de 1970? Passou por uma crise econômica devido ao crescente gasto com a corrida armamentista e espacial disputada com os Estados Unidos, teve defasagem tecnológica, baixa produtividade agrícola e industrial e lentidão na tomada de decisões. Isso aí você pode retirar lá trecho do texto de apoio, tá? 2. De acordo com o texto, quais eram as reivindicações dos estudantes e trabalhadores ao governo soviético? Reivindicavam a liberdade política e melhores condições econômicas e sociais. 3. Quais as contribuições da queda do Muro de Berlim para a nova ordem mundial? Contribuiu para uma nova ordem mundial multipolarizada que acelera a globalização e a concentração de capitais. Então, quem era rico ficou ainda mais rico e o mundo ficou multipolar. E o que é essa multipolarização aí? Com o fim da União Soviética e a fragmentação do mundo socialista, o mundo considerado bipolar deixou de existir, fazendo com que os Estados Unidos passassem a exercer uma hegemonia política sem precedentes desde a emergência do sistema capitalista no mundo. Ao mesmo tempo, outros países capitalistas também se consolidaram como os protagonistas do sistema mundo, que abandonou o foco no poderio militar, embora tenha continuado importante, e ampliou os status no poderio econômico de seus países. Assim, os países da União Europeia, principalmente a Alemanha, França, Inglaterra e Japão, e mais tarde a China, passaram a dividir com os norte-americanos o protagonismo geopolítico. Surgiu assim o mundo multipolar. Atividade 2. Em novembro de 1989, os 156 quilômetros de extensão, cerca de 300 torres militares de observação, os cães policiais e 127 cercas eletrificadas desapareceram, deixando um rastro de cerca de 80 mortos, 12 feridos e milhares de aprisionados nas diversas tentativas de fuga e dezenas de milhares de famílias berlinenses divididas e sem contato algum. O texto acima refere-se ao Muro de Berlim, segundo o qual podemos corretamente afirmar
Resposta correta é a letra A. Foi o maior símbolo da divisão do mundo entre o bloco ocidental e oriental. O primeiro liderado pelos Estados Unidos e o segundo encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 5. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história, desde o período, foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico que houve, resposta correta, letra E, constante confronto das duas potências que emergiram na Segunda Guerra Mundial, né, que foi os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Vamos então para a correção da semana 2 do PET volume 6. E o tema é conflitos regionais no mundo atual. Então vamos falar um pouquinho sobre os conflitos que ocorrem ainda, né, nesse período em que vivemos, contemporâneos a nós. Vamos começar aí pelos conflitos na Irlanda do Norte. O conflito na Irlanda do Norte se estende desde o século XX, quando a população da Irlanda iniciou inúmeros protestos contra a dominação do Reino Unido sobre o país. Com isso, a ilha foi dividida em Irlanda e Irlanda do Norte, a segunda ainda sob o domínio britânico. Então, gente, o Reino Unido é essa partezinha que está mais clara aqui, que compreende Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. A Irlanda tem uma fronteira aqui com a Irlanda do Norte, que aqui é um país diferente deste. Então, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. É um país sob a dominação da Inglaterra, né? Aqui, no caso, a Rainha Elizabeth I é que comanda todo esse território. Então, há conflitos porque pessoas que vivem na Irlanda do Norte são favoráveis aí à unificação do país. Então, existe aí movimentos de guerrilha, existem vários protestos que ocorrem para que esse povo volte a unir aqui o país da Irlanda. Geralmente, esse embate se dá entre cristãos, protestantes e católicos e dura aí cerca de décadas. Espanha, catalães e bascos. Dentro da Espanha há esses dois territórios aqui, o território da Catalunha e o País Basco. Todos dois lutam pela emancipação. Todos dois querem se separar da Espanha. A Espanha apresenta duas grandes nações além dos espanhóis dispostas em seu território, os catalães e os bascos. Ambos desejam a formação de seus respectivos estados nacionais, com a diferença de que, entre os bascos, existem ações e programas separatistas mais radicais. A estratégia catalã é tentar, através da via institucional, a conquista de sua independência e a criação do país da Catalunha. Então, essas duas regiões que querem se tornar países, elas são regiões autossuficientes, né, que produzem o suficiente para cuidar da população, têm costumes diferentes do restante do país, não se identificam muitas vezes com o que ocorre para cá. Então, eles querem formar a sua própria nação, né? Mas a ONU, né, apoia o Reino da Espanha, que não permite ainda essa separação e pode perdurar por muitos anos ainda esse embate. Os curdos. Os curdos são atualmente conhecidos por formarem a maior nação sem pátria do mundo. Trata-se de uma etnia composta por mais de 40 milhões de pessoas que habitam regiões do Iraque, Irã, Síria e Turquia. Então, essa região aqui, ó, que é uma região que está pintadinha de marrom mais escuro, se você notar no mapa, você vai ver que ela abrange territórios da Turquia, Síria, Iraque e Irã. E esse território aqui tem é cortado aqui pelo rio Tigre e Eufrates, e é onde os curdos habitam e é onde eles querem formar o seu país, a sua nação,
né? Porque eles vivem espalhados nesse meio. Então, o que eles queriam? Juntar todos e fazer uma nação, né? Já que eles vivem aí nessa região. Só que isso muitas vezes não é possível também, por quê? Porque eles iam dominar aí toda a extensão do rio Tigre e Eufrates, que é muito importante para o abastecimento dessas regiões aqui, e aí é impossível, né? É praticamente uma utopia eles conseguirem formar esse país que eles querem, visto que também faz parte de vários outros territórios, né? Então, os curdos, por muitos anos, foram muito perseguidos, ainda são perseguidos aí nos países das quais eles habitam. O conflito entre Israel e Palestina. Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é o que envolve judeus e muçulmanos no território de enclave entre Israel e Palestina. Aqui nesse primeiro mapa mostra, né, o antigo território palestino. Aqui viviam os muçulmanos. Até que após a Segunda Guerra Mundial foi criado, né, aí o Estado de Israel, onde os judeus passaram a migrar para essa região, que de acordo com a passagem bíblica é aí a terra prometida dos judeus. Eles começaram a habitar essa região. Em 1947 foi a criação de Israel e eles começaram a ter guerras com a Palestina, né, com os muçulmanos. E aí, como você pode observar no mapa aqui, como Israel expandiu aí os seus domínios, né, restando pouco espaço aí para os palestinos, que acabaram sendo isolados, e eles ainda disputam aí a região onde fica Jerusalém, tem lá o Muro das Lamentações e tudo, que é importante para as religiões do cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, eles disputam inclusive aí o território onde fica Jerusalém. Mas enfim, né, é um conflito que eles vivem entrando em embates e vivem assinando acordos de paz, né? Mas a qualquer momento explode um novo conflito. Agora nós vamos para as atividades. Aí vem um texto falando em conflitos regionais no mundo atual para você dar uma lida. E através deste texto você vai retirar as respostas para você responder as próximas questões que estão aí. Número 1. De acordo com o texto, a quem estão interligados os conflitos após a queda do Muro de Berlim? Estão interligados com a nova ordem mundial, onde o sistema de exploração intensifica e surgem muros mais cruéis. Os povos, devido ao crescimento das desigualdades, lutam por igualdade e oportunidade, onde o capitalismo cria setores que não deseja mais explorar, deixando populações à própria sorte e, consequentemente, a busca de novos povos por qualidade de vida e direitos sociais. Número 2. Por que o mundo atual é mais conturbado? Devido a conflitos armados, lutas por direitos, crises econômicas, atos de terrorismo, problemas sociais, além das radicalizações de posições como o fundamentalismo, as disputas por terras, água e recursos energéticos, ainda existem os interesses das indústrias bélicas em obter lucros. 3. Cite alguns desses conflitos. O desmembramento da Iugoslávia, que levou a um conflito étnico-religioso, a uma política de limpeza étnica, além dos conflitos no Oriente Médio, como a questão da Palestina, o caso Irã, o Afeganistão, o Iraque. O atentado terrorista de 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, em Nova York. As lutas populares do norte da África e no Oriente Médio que levaram à queda de ditadores. Enfim, tem vários outros conflitos também. Na Espanha, né, que é o exemplo, os catalães querendo formar lá o país da Catalunha. Tem também os conflitos entre Israel e a Palestina. Enfim, tem muitos outros. Esses trechos eu tirei aí do texto de apoio para responder com vocês. Temos aqui agora 4. Dentre os principais conflitos e impasses étnicos territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. A resposta correta é os curdos, que lutam pela criação do Kurdistão. E, como vocês podem ver aí no slide que eu passei anteriormente, né, os curdos
formam a maior nação sem pátria, a região que eles querem se firmar aí para formar o seu país, abrange vários outros países e isso, né, é uma luta muito grande para eles. 2. Palavras de ordem, símbolo, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos, letra B, ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das migrações internacionais. Ainda mais agora, né, gente? A gente viu aí, né, nos últimos tempos, muitas pessoas migrando para essas regiões da Europa, saindo da Síria e outros países aí muito atingidos por guerras, em busca de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor. E esses países geralmente querem barrar a entrada dessas pessoas porque junto com elas costuma ir também os terroristas, que praticam lá os seus atos terroristas, estouram como bomba, jogam caminhões em cima das pessoas no meio de multidões, enfim, é muito complicada essa questão. Então é isso, chegamos ao fim, né, da semana 1 e 2 do PET volume 6. Se foi útil para você, curte, se inscreva, compartilha com seu colega, dá essa forcinha aí para mim, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até a próxima.